Eu estou convencido de que o INSS não quer cumprir uma decisão judicial. A decisão do Supremo Tribunal Federal, onde nós ganhamos de 6-5, ele não quer cumprir. E a forma dele não cumprir é protelar. Ele protela, protela, protela. Baseado nisso, o ministro Alexandre de Moraes pode sim decretar a prisão do presidente do INSS. Eles estão brincando. Eles não sabem com quem está lidando. O Alexandre de Moraes é um ministro sério, incorruptível, portanto, honesto. Ó. Eu não entro no mérito de algumas decisões dele lá em Brasília, do dia 8, isso eu não entro nesse mérito. Mas sei que ele é um ministro duro. E na questão da revisão da vida toda, ele não está brincando em serviço. Ele já votou a nosso favor. Lembra? Estava 5-5. Ele votou, foi para 6-5. O presidente do INSS está brincando. Olha, em que eu me baseio para falar nisso? Eu tive acesso, talvez tenha sido uma das primeiras pessoas no Brasil, eu tive acesso ao recurso, à decisão do ministro. Do ministro, quando agora deu 10 dias para o INSS se pronunciar. Eu estou aqui com toda a papelada dele, né? E eu vou fazer alguns comentários com vocês. Tá? Eu quero ouvir a opinião de vocês. Antes de eu iniciar os comentários, eu estou pedindo que as pessoas se pronunciem, que as pessoas deem a sua opinião. Eu quero que você dê a sua opinião. Eu confio no ministro Alexandre de Moraes. Eu estou pedindo para as pessoas subirem a hashtag Jogo da Velha, eu apoio Alexandre de Moraes. Por quê? Se você subir essa hashtag, eu apoio Alexandre de Moraes, isso vai chegar nele e saber que ele não está sozinho, que ele tem um apoio. Então, aqui está a decisão dele, não é? Que não foi publicada até agora. Eu vou deixar publicada aqui no meu vídeo, vou deixar publicado, você pode ir lá, tá certo? Nos comentários e ter acesso na íntegra à decisão do ministro Alexandre de Moraes. Você vai ser uma das primeiras pessoas a ter acesso a essa decisão. Portanto, eu peço a você, espalhe esse vídeo. As pessoas precisam ter conhecimento. Precisamos acompanhar de pertinho o que está acontecendo, o que vai acontecer em Brasília. Se inscreve no canal e divulga, dá o joinha. Olha aqui. Então, está aqui a decisão do ministro Alexandre de Moraes e eu vou ler algumas partes para vocês e fazer algum comentário. O INSS diz, não obstante, tem a total disposição de cumprir a decisão. O INSS diz que vai cumprir a decisão. Mas há uma impossibilidade material de fazer a revisão pelo INSS nesse momento. Ele vai cumprir, está escrito aqui, você vai ver. Mas há a impossibilidade material de revisão pelo INSS neste momento, que extrapola as suas possibilidades técnicas e operacionais, assim como a data prévia. Ele está dizendo, isso aqui é uma mentira. Nós estamos na época da inteligência artificial. Da inteligência artificial, verdade? O INSS tem todas as condições. Até tem um setor do INSS que, se for de informática, de inteligência, é muito bom. Mas ele está dizendo aqui que não tem possibilidades técnicas e operacionais. E a data prévia também. Requer que seja instituído um regime de transição. Então o INSS pede, vamos fazer um regime de transição, a fim de que o INSS possa prover-se das condições necessárias para fazer uma transição entre a interpretação vigente até então
para a nova interpretação promovida pelo Supremo Tribunal Federal. Ele quer uma transição entre a interpretação que ele tem para calcular erradamente o seu benefício e a nova interpretação dada pelo Supremo Tribunal Federal. Ele pede, portanto, um regime de transição. Mas aí, mais adiante, ele está dizendo que isso aqui é o relatório do ministro Alexandre de Moraes, escrito pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas ele está dizendo que ele não pode cumprir a nota que a revisão envolve 51 milhões de benefícios ativos e inativos. Gente, 51 milhões de benefícios, isso é mentira. Da onde é que o INSS tirou isso? Isso é uma responsabilidade. Como é que ele diz isso para o ministro? Não existe 51 milhões de aposentados no Brasil. Está aqui, cara. Está aqui. Eu vou deixar aí na coisa, você vai ler. Né? 51 milhões de benefícios ativos e inativos. O que impacta também o atendimento que está sendo realizado pelo INSS em razão dos prazos, bem como a agenda de atendimento regular, que hoje conta com 5 milhões de segurados. Ele está dizendo o seguinte: além dele ter 51 milhões para verificar se tem direito ou não, tem 5 milhões de segurados aguardando atendimento de benefícios requeridos administrativamente pela fila virtual de requerimento. Tem 5 milhões de pessoas na fila do INSS. O pessoal não sabe o que é tecnologia. Aí ele diz o seguinte, olha, destacas, e agora é o INSS falando, que em alguns casos, inclusive, os magistrados têm determinado que se use os cálculos simulados pelos segurados em sistema vendido na internet, que são imprecisos, não homologados, sem qualquer certificação, e nem mesmo consideram os períodos em que não existiam remuneração no CNIS, elevando assim abusivamente o valor da revisão em casos que a revisão seja, inclusive, desvantajosa. Olha, ele está dizendo aqui o seguinte, que o pessoal está pegando programas na internet e fazendo simulações, e com essas simulações abrindo processos. Isso é uma mentira deslavada. Eu não conheço nenhum escritório de advocacia que faça isso, e eu tenho recomendado. Eu, inclusive, já disse, eu faço simulações gratuitamente. Eu tenho um grupo de advogados que me ajudam, uns voluntários, outros não, me ajudam e fazemos as simulações, não é? Da melhor maneira possível, tá certo? Agora, o INSS, a terceira questão, veja bem, ele diz que o pessoal está fazendo na internet. Olha só o que ele está dizendo, mentira de lavada. Ele diz o seguinte, ele pede ao Supremo para ele e o INSS desenvolver o sistema de cálculo da revisão, que ele possa compartilhar esse sistema com o Poder Judiciário e disponibilizá-lo para que os segurados possam simular o resultado, evitando que pessoas que não têm direito à revisão venham a demandar tanto o INSS quanto o Poder Judiciário. Ele está dizendo aqui o seguinte, pessoal, que ele vai fazer um sistema de revisão para calcular se você tem direito ou não. Um sistema de simulação. E que o Poder Judiciário homologue essa simulação dele. Ele vai criar um tipo de simulação, homologue. E aí você tem que utilizar essa simulação do INSS, não a feita pelo seu contador ou pelo seu advogado. Se você não usar isso, você não vai poder abrir processo. Gente, ô paizinho de coisa, né? Como é que o INSS tem a cara de pau
de dizer que o pessoal está fazendo como é que chama? Na internet, ele está dizendo, eu vou criar o meu, eu vou fazer o meu, você vai homologar Poder Judiciário. Gente, está aqui, eu vou deixar publicado aqui, tudo bem? Eu vou deixar publicado aqui para vocês, divulgarem, para vocês verem, não é? A chacota que é esse país, não é? Onde é que nós vivemos. O INSS não é confiável, pessoal, não é confiável. Por fim, o ministro deu a palavra para o Instituto de Estudos Previdenciários, né, que diz que nos defende, não é? Apresenta a manifestação na qual defende que o pedido da Advocacia Geral da União de suspensão nacional dos processos afronta o artigo 1039 e 927, pois, decidida a tese de repercussão geral, deve-se aplicá-la de imediato aos demais casos que versem sobre o mesmo assunto. Ou seja, o nosso advogado, doutor Badari, está dizendo, não, os regulamentos, não é? Os artigos dizem que o Supremo decidiu, tem que tocar para frente. Acrescenta o doutor Badari que, de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é preciso aguardar a publicação do acordo quando este for proferido pelo plenário. O plenário proferiu, não precisa de acordo. Ou mesmo esperar o trânsito julgado. Assim, opina pelo indeferimento do pedido do INSS. Tudo bem? Agora vem 4, 5, 6, né? Agora vem a decisão do ministro Alexandre de Moraes, tá certo? Ele diz o seguinte: na presente hipótese são relevantes os argumentos aduzidos pelo INSS quanto às atuais dificuldades operacionais e técnicas para a implementação da revisão dos benefícios. Haja visto que a medida determina retroagir a julho de 94. Ele diz que pode ser até, diz que é razoável, tá certo? A argumentação do INSS de que tem dificuldade técnica. Por outro lado, o relevante impacto social deste procedente impõe que a análise da eventual suspensão seja realizada sob condições claras e definidas. Então ele está dizendo o seguinte, que se o INSS quer uma suspensão provisória, ele disse que seja dada essa suspensão provisória, mas sob condições claras e definidas. Por quanto tempo? Um mês? Tá certo? Você vai se reequipar durante o mês? Não indefinidamente como quer o INSS. O INSS quer protelar. Ele está mais uma vez protelando, ele não está querendo cumprir. Tá? Aí segue o ministro Alexandre de Moraes. De fato, milhões de beneficiários da Previdência Social aguardam por anos uma resposta do Poder Judiciário. Por isso que eu confio nele. Vou repetir. De fato, milhões de beneficiários da Previdência Social aguardam há anos por uma resposta do Poder Judiciário em matéria relacionada a direitos fundamentais básicos, a própria subsistência e a dignidade da pessoa humana. Muitos aposentados, para a própria subsistência, depende disso. Assim, é preciso que a autarquia requerente informe de que modo e em que prazo propõe a dar efetividade ao entendimento definido pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, qual é o teu prazo? Quando é que você vai começar, meu filho? Aí eles vão protelar, o cara vai ser preso. O presidente do INSS, se protelar mais, vai ser preso. No Alexandre de Moraes, eu quero a sua opinião. Você confia ou não confia? Eu confio. Eu apoio Alexandre de Moraes. Escreva lá, escreva aí no seu hashtag, qualquer coisa relacionada ao ministro Alexandre de Moraes. Nós precisamos ir para a ofensiva agora. O ministro não pode ficar sozinho.
Não pode. Os políticos estão tratando de outra coisa. Os políticos estão tratando de sucessão presidencial. Ninguém está olhando para a revisão da vida toda. Então, é preciso que haja mobilização, pessoal. É preciso que você, aposentado, filho de aposentado, primo, nós estamos na praia. Nós não podemos morrer na praia, cara. Não podemos morrer na praia. Então, vamos apoiar. Escreve aí, qual é a sua opinião? Você apoia ou não apoia? Ele está aqui, ó. O final, está escrito aqui, você vai ver, tá certo? Você vai ver. Por todo o exposto, concedo prazo de 10 dias para que o Instituto Nacional de Seguro Social apresente cronograma da aplicação da diretriz formada no tema 1102 de repercussão geral. Tema 1102 é a revisão da vida toda. Ele tem 10 dias para dizer como é que vai pagar, como é que vai se reestruturar. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ficar alerta, vamos nos mobilizar. Está aqui, ó, é o Alexandre de Moraes. Eu vou mandar, você vai ver, tá bom? Eu gostaria que você escrevesse. Isso aqui é o nome do presidente do INSS. Vou dizer um negocinho para você. Sabia que o INSS não está sem presidente definitivo? O Lula nomeou o presidente da Petrobras, nomeou tudo quanto foi ministro, todas as autarquias, menos do INSS. Forte aquele grupo lá do INSS. Ele botou lá um cara provisório, presidente provisório, chamado Glauco Hamburg, que estão tentando enrolar o ministro. Pessoal, eu peço que você espalhe esse vídeo. Obrigado por você ter ficado até aqui. Não é? Nós estamos chegando na praia, nós vamos subir, bom? E eu quero mobilização. Ajuda. Não vamos deixar o ministro Alexandre de Moraes sozinho. Nós vamos ser vitoriosos. Espalhe esse vídeo. A vitória é nossa. Sabe por quê? Por todas as razões. Porque o Alexandre de Moraes é um homem sério. E, sobretudo, porque Deus está no comando. Até a próxima.